Boa tarde, aqui é a Mônica, começando mais um encontro do livro Well at City, do programa Ser em Paz, da Fundação Lama Ganchen. Vamos às nossas dicas de cultura de paz dessa semana. Então, vamos lá. A gente hoje vai fazer esses exercícios, para quem não sabe ainda, nós estamos fazendo uns exercícios no início da aula. Já fizemos um de postura, mas hoje é outro tipo, tá? Então, a gente já fez 2 de som, agora vamos ter 2 de corpo. Por que fazer o exercício da percepção corporal? Essas dicas do porquê são sempre muito pequenas perto da quantidade de benefícios que elas trazem, tá? Mas aqui nós colocamos para experimentar uma maneira de gentilmente integrar o corpo e a mente, para estar ciente do corpo e reconhecer suas dicas, para melhorar a percepção das necessidades físicas e emocionais. Então, vamos lá. Senta numa posição confortável, onde você estiver. Não é a postura de meditação, ou se ela for a melhor para você, pode também ser ela. Respira algumas vezes, se aquietando e se ajeitando nessa postura. Perceba o ar entrando e saindo das narinas. E vamos fazer um scanner no corpo. Perceber cada parte, se tem algum relaxamento, ou se está com tensão. Começando pelos pés. Perceba os seus pés. Relaxa os seus pés. Você pode inspirar e, se tiver alguma tensão, expirar. Sinta as pernas, a região do quadril. Veja se não tem nenhuma tensão em alguma parte. A parte baixa do quadril, região do cóccix e a parte inferior da coluna costuma ficar bem tensa. Inspira e relaxa ao expirar esses pontos de tensão. Sobe pela sua coluna, veja as laterais das costas. Perceba cada pontinho de tensão. Cada um deles você inspira e expira a tensão. Perceba os ombros, braços, mãos. A gente costuma ter bastante tensão nas mãos, ombros também. Sinta o ponto de tensão. Inspira e expira o relaxamento. Pescoço, até mesmo couro cabeludo, maxilar, olhos, também um ponto de muita tensão, maxilar e olhos. Inspira e expira, tirando a tensão. Mais uma vez, faça umas inspirações e expirações com bastante atenção em todo o seu corpo. Sinta ele agora como um todo. Perceba a região do peito, como está. Se tiver algum desconforto na região do peito, da garganta, inspira e expira esse desconforto. Relaxa bem todo o seu corpo, com muita atenção em como ele está. Inspira e expira esse relaxamento de todas as tensões do corpo. Mais uma vez, umas 3 respirações conscientes.
Respirando cada tensão e cada desconforto do seu corpo. Com delicadeza. Se estivesse de olho fechado, abre os olhos, se não, dá um pequeno movimento. Pode esfregar as mãos, pode fazer algum alongamento, se espreguiçar. Trazer de novo a atenção e a disposição para a nossa conversa de hoje. Quem foi chegando no momento, bem-vindo. Hoje é a primeira aula de um novo tema. Nós acabamos o tema do cérebro e todo o novo conhecimento da ciência, que é vasto, infinito. Quem gostou, tem muita coisa aí para estudar. E hoje nós passamos para o tema da cultura de violência para a cultura de paz. O famoso ahimsa, que a gente conheceu na cultura ocidental através do Gandhi, mas ele é uma palavra sânscrita muito usada no Oriente, em vários caminhos e ensinamentos de cultura de paz. Tá? Essa frase do Lama Gangchen, ele usa muito, há muitos anos, que a cultura de violência seja transformada numa cultura de não violência, numa cultura de paz. Tá? É um dos norteadores da Fundação Lama Gangchen. Tá? Por que um norteador? Porque para a gente ir construindo, cada um construir a sua paz interna, a gente precisa, primeiro, reconhecer a cultura de violência. Reconhecer que a nossa cultura é muito violenta. Nós mesmos aprendemos a tomar pequenas atitudes violentas achando que é normal. Né? Da percepção da cultura de violência, a gente passa a deixar de ser violento. Né? A gente passa pela etapa da não violência, de fazer o esforço de não ser violento, de fazer o esforço de mudar esses paradigmas e essas manhas e manias que a nossa cultura deixou em nós, né? E aceita como normal. E depois a gente vai para a cultura de paz. Tá? É lógico que a Fundação sempre, ao longo desses anos aqui no CIT, só fala desse processo o tempo todo, né? É um dos nossos norteadores, porque ele está acontecendo o tempo todo nas nossas aulas, mas é legal trazer para a consciência ele em si, e é o que nós vamos fazer ao longo desses próximos meses. Então, a primeira etapa é esse reconhecer a violência em nós e em nossa cultura. Mudar o nosso estar no mundo. Eu comigo mesmo, eu no meu dia a dia, nos meus relacionamentos, perceber onde eu sou violento e mudar esse paradigma da violência. Esse paradigma de coisas, de tornar os nossos atos violentos simples e pequenos como banais e como normais, né? A gente tem muitos atos simples no dia a dia, violentos, que a gente acha normal. Então, vamos pensar, hoje nós só vamos pensar um pouquinho nele, né? Um pouquinho nesses atos pequeninos de violência. Depois a gente ainda vai falar bastante deles, mas vamos pensar um pouco como é esse meu estar no mundo violento, né? Ou não violento também, porque sempre a gente tem que ficar nas duas etapas, né? Reconhecer o que nós temos de ruim e depois o que nós temos de bom também. Mas aqui hoje vamos pensar mesmo bastante como eu me relaciono com o mundo, onde eu me reconheço violento comigo e com os outros, violento nas pequenas situações e atitudes. Né? Se alguém quiser, já veio assim, alguma coisa que até te incomoda no dia a dia e sabe que você é assim, quiser digitar aqui na tela ou falar, porque agora a gente tem aqui também o áudio, por favor, se coloque para compartilhar aí, porque a maioria das coisas a gente é
todos nós temos. Um tem um pouco mais disso ou daquilo, o outro tem menos do que a gente tem, mas tem também. Então, esse compartilhar também é importante. Eu trouxe aqui bastante coisinha, porque eu sei que vocês ainda não se sentem à vontade para falar, e também tem pouca gente escrevendo. Então, eu trouxe aqui umas coisas muito básicas, que a gente até chama na comunicação não violenta de necessidades básicas. A gente já é violento com as necessidades básicas. Quais elas? Por exemplo, comer nos horários certos, ou a hora que a gente sentiu fome, né? Quantas vezes a gente pula refeições ao longo do dia, né? O dormir bem, dormir numa hora razoável, não ficar estendendo depois que já veio o sono, né? Ter o nosso tempo de lazer, nutrir o nosso tempo de lazer, por exemplo, colocar em prática a meditação no dia a dia, é uma forma de violência, né? A gente está falando aqui das básicas, daquelas que a gente nem se dá conta que é violência, e que está tendo muito hoje em dia, né? Muita gente tem problema com dormir, muitas vezes só porque deixou de dormir na hora que tem sono várias vezes ao longo da vida, né? A gente tem excesso de trabalho, que é uma pequena violência, a gente não consegue lidar e encaixar o trabalho mais num horário fixo, como era antigamente. Tipo, acabou 6 horas, bateu o pontinho, vai embora, sossegado, tranquilo, e fez o que tinha que fazer, não leva nenhuma preocupação para casa. Muito raro alguém assim hoje em dia. A gente leva a preocupação para casa, né? A gente não consegue passar desse momento e falar, agora vou para casa, agora vou estar presente, agora vou estar firme em casa. Também é uma pequena violência da gente com a gente mesmo. A exigência da nossa perfeição. Ninguém escreveu nada aqui, então vou continuar com as minhas dicas aqui. Uma outra coisa, como eu falei, esse excesso de trabalho, essa exigência da perfeição, com a gente mesmo a gente é violento, com as pessoas com quem a gente trabalha também, né? A gente muitas vezes, sem perceber, não consegue pedir as coisas com gentileza. Muitas vezes a gente se irrita, já faz um pedido que deixa o outro chateado, que deixa o outro amuado, né? Essa coisa de impor, a forma como a gente desenvolveu na nossa cultura, inclusive de trabalho e em casa também, de impor, né, a força, né, a educação também dos filhos, tudo está baseado na nossa cultura, infelizmente, na violência, nunca na conversa, na troca, né? A gente falou um pouquinho isso ano passado também, em relação à comunicação não violenta, é um tema bastante interessante. Aqui, ó, temos uma dica. A meu entendimento e experiência, a maior violência a nós mesmos é nossa falta de paz. E só apareceu, parou no meio aqui. E o afastamento de Deus. Aqui a gente faz bastante esforço na Fundação Lama Ganchen de não falar em religião, mas a religião, sim, para muitas pessoas, inclusive no trabalho da Fundação, a gente vê o quanto ela traz paz. Mas acontece que essa falta de paz existe por conta da cultura de violência que a gente não se dá conta, né? O que a gente faz na Fundação é dar essas várias dicas para desenvolver a nossa paz, né? A frase base da Fundação é a cultura de paz, está conectada diretamente com a nossa paz interna, com certeza. O entendimento é uma coisa, o conseguir pôr em prática é o que a Fundação tenta aqui ajudar vocês semanalmente a ir colocando em prática, porque é um aprendizado que a gente não teve e a gente precisa ter, né? Então, tudo que a gente fala aqui são dicas para você ir realmente, como você falou, desenvolvendo essa paz. Aqui tem outra colocação. A yoga me lembra que a má postura também é uma violência com o nosso corpo.
Com certeza, com certeza. Também. A gente não cuida do corpo de forma geral, né? Dentre elas, a gente não aprende as corretas posturas, né? Na nossa cultura, uma das coisas que a Fundação tem dificuldade de passar e as pessoas demoram para se conectar é a postura correta da meditação, né? Porque ela não foi ensinada, ela foi ensinada bem ao contrário do normal, né? Ninguém nem sabe onde é o isquio, que é o ossinho que a gente deveria sentar para ficar confortável, né? Com certeza, a postura é uma coisa. Então, essas pequenas violências, é isso mesmo. Postura, não comer, não dormir na hora que está com sono. Às vezes a gente não vai nem ao toalete na hora que a gente tem necessidade. A gente deixa para depois, a gente termina o que está fazendo, né? Até isso na nossa cultura foi ficando forte. São detalhes bem pequenininhos e que fazem muita diferença no dia a dia, né? Esses exercícios de atenção que a gente tem feito no início dos nossos encontros, agora no último mês, eles trazem essa atenção para essas pequenas violências do dia a dia, todas as que eu comentei e aqui vocês comentaram aqui. Ele vai trazendo essa conexão, né, essa atenção mais plena do corpo e da mente e vai trazendo essa junção para a gente ficar mais atento nessas pequeninas atitudes violentas que a gente tem no dia a dia. Então, sim, a yoga ajuda muito nesse sentido também de juntar essas duas coisas, corpo e mente. Então, é isso mesmo. Tem outras coisas que a gente também não leva em conta, terminando aqui, porque a gente precisa do nosso tempinho da meditação, é a forma como a gente se comunica, né? A forma de falar com o outro. A gente muitas vezes é agressivo e a gente tem, eu mesma tinha bastante esse defeito e os meus amigos me corrigiam, a gente tem aquelas carinhas, né? A gente às vezes não fala nada, mas faz aquela careta, aquela expressão que já é uma expressão de reprovação, de não concordo, que a pessoa se sente também agredida. Então, hoje, a gente está dando esses mínimos detalhes, prestar essas atenções. Tem gente que, quando sorri, não está sendo amável, né? Tá, tipo aquele sorriso de que não concordou, de que não aprovou, de que está julgando. Então, são todas essas pequeninas atitudes que a gente tem que ir ficando atento no dia a dia. A primeira etapa desse tema da cultura de violência para a cultura de paz, essas pequenas atenções no dia a dia dessas atitudes não violentas mesmo, né? A gente não nomeia de violência, a gente acha normal. A falta de atenção com o outro no transporte público, o nervosismo que a gente acaba entrando no trânsito, né? Falta de gentileza no trânsito, tudo isso vão sendo normalizados, a gente vai tomando por comum, por normal, a gente aprendeu assim, a gente vivencia assim e a gente não faz o esforço de mudar, né? Então, aqui, essa primeira etapa desse tema é prestar atenção nessas mínimas coisas onde a gente é violento com a gente mesmo e com os outros. Tem mais alguém aqui que deu um toque. É bem interessante, porque o primeiro ensinamento da yoga é a não violência. Ó, estamos conectando aqui a yoga com a cultura de paz. Sim, e aquele tema, o tema do mês, o ahimsa, também uma das escolas orientais que usa muito são várias escolas da yoga, tá? O ahimsa, que a gente também vai falar um pouco aqui, que a gente soube através do Gandhi, mas que tem muito a ver com todas as linhas da yoga também. Aprender a ser uma pessoa com mais paz, tá? Estou gostando dessa yoga aí, está me ajudando muito aqui nas aulas. Vamos lá. Vai juntando a fala, né? Mais de uma sabedoria falando o mesmo assunto. Mudou. Então, agora vamos para a nossa prática, para a gente conseguir fazer os 5 minutinhos ou um pouquinho mais, como a gente conseguiu a semana passada, que esse tempo é bem importante ir aumentando aos pouquinhos.
Então, vamos sentar numa postura confortável, encostado no espaldar da cadeira. Sente os pés firmes no chão. Coloque as palmas das mãos relaxadas na perna, os braços ao longo do tronco, com os cotovelos próximos ao tronco. E relaxa a coluna. Sente a parte do isto na cadeira, não a nádega. Relaxa o pescoço. Inclina levemente o queixo em direção ao peito, para sentir, desde a base que toca a cadeira até o topo da sua cabeça, uma linha reta, uma coluna relaxada, uns ombros abertos, uma postura bonita, além de confortável e boa para a saúde. Uma postura não violenta. Inspira algumas vezes. Escolhe a sua âncora, seja ela contagem, inspiro, 1, 2, 3, expiro, 3, 2, 1, ou simplesmente a sua atenção no ar entrando e saindo das narinas e o movimento do abdômen. Vamos lá, boa prática.
Inspire, expira. Delicadamente, movimente a mão. Faça o movimento que der vontade. Pode dar uma espreguiçada, uma alongada. Pregar as mãos. E a dica dessa semana é a nossa frase principal. A paz interna é a base mais sólida para a paz mundial. Por que nós escolhemos essa frase? Porque ela tem tudo a ver com o desenvolvimento do tema desses 2 meses, né? Que é a cultura de violência, seja transformada numa cultura de não violência, numa cultura de paz, e como vocês mesmos comentaram hoje, né? Essa cultura de paz é a gente com a gente mesmo, a gente repete bastante, e agora algumas pessoas já estão percebendo. E essas pequenas atitudes de prestar atenção na gente é o que vai trazer a paz. O nosso dia a dia não vai mudar, as dificuldades não vão deixar de aparecer, é a nossa relação com isso, como a gente falou lá no começo, como nós nos encontramos no mundo, como nós nos relacionamos com o mundo, é isso que muda na cultura de paz, tá? Então, essa atenção que vocês podem começar a trabalhar ao longo dessa semana é exatamente o desenvolvimento da paz interna, que é a base mais sólida para a paz mundial. Uma coisa que parece impossível, mas que a Fundação Lama Gantin acredita e já viu e reconhece muita gente se transformando e conseguindo ter esses momentos de paz, né? Então, uma ótima semana para todos. Não deixem de pôr em prática as dicas, porque são essas dicas e a própria meditação que vão trazendo esse nosso desenvolvimento certeiro de ter uma posição mais pacífica no mundo, né? E lembrando sempre que pacífico não é passivo. Muito pelo contrário, é bem ativo. Tá bom? Boa semana. Semana que vem estou aqui de novo com vocês. Até lá.